Ainda consigo sentir o gosto amargo daquele café que eu tomava quando ouvi as palavras que mudaram tudo. Era uma tarde de maio. O sol entrava pelas janelas do meu apartamento em Ipanema. Aquele mesmo apartamento que comprei trabalhando durante 30 anos, economizando cada centavo, sacrificando férias e sonhos. O café estava pela metade quando Fernando, meu único filho, apareceu com sua esposa Cristina e aquela pasta de documentos. Lembro-me do sorriso dele. Não um sorriso de afeto, mas aquele tipo de sorriso que precede uma vitória calculada. "Mãe, trouxe os papéis da escritura para você assinar", ele disse, depositando-os na mesa de centro como se fossem meros papéis sem importância. Mas nós dois sabíamos o que significavam. Era meu apartamento, minha segurança, tudo o que construí sendo transferido para o nome dele. "É para sua proteção", ele repetia há meses. "Na sua idade, é melhor ter tudo organizado." Na minha idade. Como se 68 anos significasse incapacidade. Como se as rugas no meu rosto apagassem décadas de experiência e inteligência. Enquanto assinava cada página, percebi o olhar ansioso de Cristina, observando cada movimento da minha caneta como um falcão. O relógio de parede parecia bater mais alto naquela tarde, cada tic-tac marcando o fim de uma era da minha vida. O que eles não sabiam é que por trás da fachada de professora aposentada, carinhosa e ingênua, existia uma mulher que trabalhou por décadas como investigadora especializada em crimes financeiros. Uma mulher que aprendeu a ler pessoas, a detectar mentiras, a antecipar traições. Minha carreira real sempre foi um segredo bem guardado, protegido por uma vida aparentemente comum. Assinei a última página e entreguei os documentos a Fernando. Foi então que aconteceu. Como se um interruptor tivesse sido ligado, a máscara caiu. Ele guardou os papéis na pasta, levantou-se e, com um olhar que jamais esquecerei, disse aquelas palavras que ainda ecoam na minha mente durante noites insones. "Agora sai da minha vida, sua velha. Não preciso de você." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Cristina não demonstrou surpresa. Apenas um leve sorriso de canto de boca, confirmando que era cúmplice. Ficou claro que aquilo não era um impulso, mas algo planejado, discutido entre eles, aguardado por muito tempo. Meu próprio filho, aquele que embalei em noites de febre, para quem paguei a melhor educação possível, a quem dei tudo o que uma mãe poderia dar, me descartava como um objeto sem utilidade. "Fernando", comecei a dizer, mas ele já caminhava em direção à porta. Não havia remorso em seus olhos, apenas impaciência. "O apartamento agora é meu. Você tem uma semana para sair", ele completou, como se estivesse falando com uma estranha. "Pode ir para aquela casa em Jacarepaguá. É mais do que suficiente para você." A casa em Jacarepaguá. Um pequeno imóvel que herdei dos meus pais, onde guardava algumas lembranças e caixas antigas. Para ele, o lugar perfeito para esconder uma mãe idosa, longe dos olhos da sociedade que frequentava. Quando a porta bateu, deixando-me sozinha na sala, não chorei. Algo dentro de mim já esperava por isso. Nos últimos anos, percebi os pequenos sinais. As visitas cada vez mais raras, sempre com algum interesse financeiro. Os telefonemas curtos nos feriados. A maneira como Fernando vasculhava meus documentos quando pensava que eu não estava olhando. O que ele não sabia é que eu já tinha um plano. 6 meses antes, quando notei documentos estranhos chegando em meu nome, contas bancárias que nunca abri, comecei a investigar discretamente. Como profissional que fui, sabia exatamente o que procurar. Câmeras discretas instaladas no apartamento revelaram Fernando copiando meus documentos pessoais, usando meu CPF para operações que eu desconhecia. Naquela noite, após sua saída, peguei o telefone e liguei para Antônio Santos, meu antigo colega de trabalho e vizinho do prédio. Ele fez exatamente o que previmos. Disse com uma calma que surpreenderia Fernando se ele pudesse me ouvir. Ative o plano. Nos dias seguintes, fingi estar devastada. Comecei a embalar algumas coisas, como se realmente estivesse me preparando para deixar o apartamento. Fernando apareceu apenas uma vez, com um caminhão de mudança, para levar os móveis que queria para sua casa. Os melhores, naturalmente. Não disse uma palavra além do necessário. Cristina nem se deu ao trabalho de aparecer.
Helena, minha neta de 15 anos, veio me visitar escondida dos pais. Vovó, não entendo por que o papai está fazendo isso, ela disse com lágrimas nos olhos. Abracei-a forte, sentindo seu corpo frágil tremendo. Algumas pessoas só entendem o valor de algo quando perdem, querida. Mas não se preocupe comigo. Vovó sabe se cuidar melhor do que imaginam. Na véspera do dia em que deveria deixar o apartamento, recebi a visita da doutora Paula Meirelles. Para o mundo, ela era apenas minha advogada. Na realidade, era uma antiga colega da Polícia Federal, com quem trabalhei em dezenas de operações contra fraudes financeiras. Revisamos cada detalhe do nosso plano enquanto tomávamos chá na varanda, observando o mar de Ipanema que em breve Fernando acreditaria ser dele por direito. Está tudo pronto, Manuela, Paula confirmou, mostrando-me documentos em seu tablet. A armadilha está montada. Agora é só esperar ele cair. Quanto tempo? Perguntei, servindo mais chá. 6 meses no máximo. Estamos monitorando todas as contas, todas as transações. Cada passo falso está sendo registrado. O procurador federal já está envolvido. Naquela noite, dormi no apartamento pela última vez. Ou assim Fernando pensava. Olhei cada canto, cada memória impressa nas paredes. O local onde Fernando deu seus primeiros passos. O canto da sala onde comemoramos seu ingresso na faculdade. A cozinha onde preparei tantos almoços de domingo que se tornaram cada vez mais raros com o passar dos anos. Na manhã seguinte, saí com apenas 2 malas. Deixei as chaves com o porteiro, como Fernando havia instruído. Dona Manuela, é uma pena a senhora sair, disse seu José, o porteiro que me conhecia há 2 décadas. Vamos sentir sua falta. Não se preocupe, seu José. Às vezes precisamos dar um passo atrás para então dar 2 à frente. Ele não entendeu o que eu quis dizer, mas sorriu gentilmente. Peguei um táxi. Não para Jacarepaguá, como Fernando esperava, mas para a Barra da Tijuca, onde minha verdadeira residência estava. Um apartamento confortável que comprei secretamente anos antes, prevendo que este dia poderia chegar. Lá, montei o que chamávamos na polícia de sala de operações. Computadores, documentos, provas sendo coletadas diariamente. Durante os próximos meses, Fernando não fez nenhum esforço para saber como eu estava. Nem um telefonema, nem uma mensagem. Como se eu tivesse simplesmente deixado de existir. O que ele não sabia é que cada movimento dele estava sendo monitorado, cada operação financeira rastreada, cada encontro com seus cúmplices gravado. E enquanto os dias passavam, eu recebia relatórios constantes da equipe que montamos. Descobrimos que o esquema era muito maior do que imaginávamos inicialmente. Fernando não estava apenas usando meu nome e CPF para algumas transações duvidosas. Ele comandava uma rede de fraudes imobiliárias que lesava principalmente pessoas idosas. Dezenas de histórias como a minha, de filhos tomando propriedades de pais idosos, muitas vezes com consequências muito piores. Aquilo deixou de ser apenas sobre mim, tornou-se uma missão. Cada novo documento que chegava às minhas mãos fortalecia minha resolução. Isso não é vingança, repetia para Antônio quando ele se preocupava com meu envolvimento emocional no caso. É justiça. O aniversário de 43 anos de Fernando se aproximava. Ele planejava uma grande festa em um rooftop em Copacabana, convidando figuras importantes da sociedade carioca, potenciais investidores, pessoas que impressionariam seus novos vizinhos de Ipanema. Seria sua consagração social, usando o dinheiro das fraudes e o status do meu antigo apartamento. Seria também o momento perfeito para o nosso contra-ataque. Os convites para a festa foram enviados. O meu, obviamente, não estava entre eles. Mas isso não importava. Eu estaria presente de uma forma que Fernando jamais poderia prever. Os preparativos finais do nosso plano estavam em andamento. Cada detalhe revisado múltiplas vezes. Vocês devem estar se perguntando se em algum momento hesitei. Se o amor de mãe falou mais alto que o senso de justiça. Confesso que sim. Houve noites em que olhei fotografias antigas, lembrei dos momentos felizes, questionei se estava fazendo a coisa certa. Mas então lembrava das palavras dele. Sai da minha vida, sua velha. E lembrava também de todas as outras vítimas. Idosos que perderam tudo e não tinham como se defender. Pessoas que, diferente de mim, não tinham um passado na investigação criminal,
nem conexões com a Polícia Federal. De onde vocês estão assistindo isso agora? Do Rio de Janeiro como eu? Ou de algum outro lugar do Brasil onde histórias como essa também acontecem todos os dias? Se você está acompanhando meu relato até aqui, saiba que essa história infelizmente é mais comum do que imaginamos. Então, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou para acompanhar o desenrolar desta história. Quero muito saber o que você pensa sobre isso tudo. O que faria no meu lugar? Deixe nos comentários a sua opinião. E não se esqueça do like, pois deu muito trabalho reunir coragem para contar essa história tão pessoal. E agora, vamos continuar de onde paramos. Os pequenos sinais que me fizeram suspeitar que algo muito errado estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Os primeiros sinais começaram sutilmente, como gotas de chuva antes de uma tempestade. Talvez eu devesse ter percebido antes, mas o amor de mãe tem essa peculiaridade. Nos faz acreditar sempre na melhor versão dos nossos filhos, mesmo quando a realidade mostra o contrário. Lembro-me claramente da primeira vez que notei algo estranho. Era uma terça-feira de outono, daquelas com céu nublado que fazem o Rio de Janeiro parecer uma cidade diferente. Fernando havia me visitado no dia anterior, algo raro desde que se casou com Cristina. A visita, como sempre, tinha um propósito específico. Precisava que eu assinasse uma procuração para resolver questões do inventário do seu pai. Assinei sem questionar muito. Augusto, meu ex-marido, havia falecido há 5 anos e pensei que fossem apenas burocracias tardias. Na manhã seguinte, ao organizar alguns documentos na escrivaninha de mogno que herdei da minha avó, percebi que meu talão de cheques estava em posição diferente da que eu sempre deixava. Pode parecer paranoia de uma senhora de 68 anos, mas velhos hábitos de investigadora nunca morrem. Durante décadas, trabalhei observando padrões, detectando anomalias, percebendo quando algo estava fora do lugar. Comecei a prestar mais atenção. Nas semanas seguintes, recebi correspondências estranhas. Extratos de contas bancárias que nunca abri, comunicações de investimentos que jamais fiz, até mesmo uma carta de um cartório em Petrópolis mencionando uma propriedade que eu supostamente havia comprado. Quando liguei para o banco questionando, ouvi a resposta que começou a despertar minhas suspeitas. A senhora autorizou seu filho a realizar essas operações com a procuração que nos enviou. Procuração, no plural. Não apenas aquela que eu havia assinado recentemente. Naquela noite, não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça perturbador. As visitas cada vez mais raras de Fernando e Cristina. Os almoços de domingo que só aconteciam quando precisavam de algo. As perguntas insistentes sobre meus investimentos, sobre o valor do apartamento em Ipanema, sobre minha aposentadoria. Estou ficando paranoica. Tentei me convencer, enquanto preparava um chá de camomila na cozinha silenciosa. Mas outra voz, mais forte, a voz da investigadora que fui, sussurrava: confie nos seus instintos. No dia seguinte, fiz algo que jamais imaginei que faria com meu próprio filho. Liguei para Márcia Oliveira, minha melhor amiga e também ex-colega da Polícia Federal. Nos encontramos no restaurante Cantinho do Mar, em Copacabana. Um lugar discreto onde costumávamos discutir casos décadas atrás. Manuela, se você está com essa suspeita, precisamos investigar, ela disse, após ouvir minhas preocupações. Você sabe melhor que ninguém como funciona esse tipo de golpe. Já vimos isso centenas de vezes. Mas estamos falando do meu filho, Márcia, respondi, sentindo um nó na garganta. E é justamente por isso que você precisa ter certeza. Se estiver enganada, ótimo. Mas se estiver certa, ela deixou a frase no ar, enquanto mexia o café com a colher de prata. Decidimos começar uma investigação discreta. Márcia acionou alguns contatos que ainda mantinha na ativa, enquanto eu instalava discretamente câmeras de segurança no meu apartamento. Pequenas, quase imperceptíveis, colocadas estrategicamente na sala, no escritório e no corredor. O tipo de equipamento que usei em operações importantes durante minha carreira. A verdade não demorou a aparecer. Na semana seguinte, enquanto eu supostamente estava na fisioterapia, um compromisso semanal que Fernando conhecia bem, ele apareceu no apartamento. Usou a chave que tinha para emergências
e foi direto ao meu escritório. As câmeras capturaram tudo. Ele abrindo gavetas, fotografando documentos, vasculhando pastas, copiando minha assinatura em uma folha em branco. Assisti às imagens no laptop de Márcia, em sua casa, sentindo uma mistura de náusea e tristeza que jamais havia experimentado. Nem nos piores casos que investiguei, senti algo parecido. Ainda pode ter uma explicação. Tentei racionalizar, enquanto Márcia segurava minha mão. Manuela, você está vendo o mesmo que eu. Ele está usando sua identidade para algum esquema. Precisamos descobrir a extensão disso. Os relatórios começaram a chegar nos dias seguintes. Fernando havia aberto 3 contas bancárias em meu nome. Havia uma procuração, com minha assinatura falsificada, dando a ele plenos poderes para administrar meus bens. Descobrimos também que ele estava envolvido em um esquema imobiliário maior, usando meu nome e CPF como laranja em transações suspeitas. Mais perturbador ainda foi descobrir que não era só comigo. Pelo menos 5 outros idosos, todos pais de amigos de Fernando, estavam em situação semelhante. Um padrão claro emergia. Filhos usando o nome dos pais idosos para operações financeiras fraudulentas, contando com a confiança, ou, em alguns casos, com o declínio cognitivo que acompanha a idade. É um esquema organizado, concluiu Rafael Costa, o procurador federal que Márcia contatou. Nos encontramos secretamente em seu escritório, onde ele mostrou pastas com casos similares. Seu filho não está agindo sozinho. Há outros envolvidos, inclusive no sistema bancário e em cartórios. Foi quando decidi que precisava de um plano, não apenas para me proteger, mas para expor todo o esquema, para fazer justiça não só para mim, mas para todos os outros idosos que estavam sendo explorados por seus próprios filhos. Vamos deixá-lo acreditar que está vencendo, sugeri durante uma reunião com Márcia, Rafael e Antônio Santos, meu vizinho e também ex-colega de trabalho que se juntou à nossa pequena operação. Vamos dar a ele exatamente o que ele quer, mas do nosso jeito. Foi assim que surgiu o plano da escritura. Fernando vinha insistindo há meses para que eu transferisse o apartamento para o nome dele, por questões de segurança e planejamento sucessório, dizia. Decidimos usar isso como isca. Doutora Paula Meirelles, advogada especializada em direito imobiliário e antiga conhecida da Polícia Federal, preparou documentos especiais. O que parecia ser uma simples transferência de propriedade era, na verdade, um conjunto de documentos cuidadosamente elaborados. A escritura real nunca seria transferida. Havia uma cláusula escondida nas entrelinhas jurídicas que mantinha o usufruto vitalício comigo e impedia qualquer tentativa de venda ou hipoteca sem minha autorização expressa. Mais importante, entre os papéis que Fernando me fez assinar havia um documento que, sem que ele soubesse, era uma confissão detalhada dos crimes financeiros que vinha cometendo, com minha assinatura como testemunha cooperativa em uma investigação federal. Enquanto isso, continuávamos reunindo provas. Cada movimento bancário, cada documento falsificado, cada reunião suspeita com seus cúmplices. Tudo era meticulosamente documentado. A operação tomou proporções maiores quando descobrimos conexões com um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo construtoras fantasmas e terrenos supervalorizados. Helena, minha neta, visitava-me secretamente durante esse período. Cristina e Fernando a proibiam de me ver, inventando desculpas, dizendo que eu estava confusa e difícil de lidar. Mas ela, com a rebeldia própria dos seus 15 anos, escapava após a escola para passar algumas horas comigo. Vovó, tem algo estranho acontecendo, ela me disse certa tarde, enquanto comíamos brigadeiros que eu havia preparado especialmente para ela. Papai e mamãe estão sempre cochichando, fechando conversas no computador quando entro na sala. E ontem ouvi mamãe falando sobre vender um apartamento em Ipanema assim que os papéis estivessem prontos. Senti meu coração apertar. Minha própria neta estava percebendo que algo não estava certo, mesmo sem saber exatamente o que. Naquele momento, tive certeza de que estava fazendo a coisa certa. Não apenas por mim, mas por Helena também. Querida, às vezes as pessoas fazem escolhas erradas achando que são atalhos para a felicidade, disse a ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas no final,
Esses atalhos levam a lugares muito diferentes do que imaginamos. Estou preocupada com você, vovó. Ela confessou com os olhos marejados. Papai disse que você vai se mudar para longe. Não se preocupe comigo. Sua avó é mais forte e mais esperta do que parece, respondi, abraçando-a. E prometo que não importa o que aconteça, sempre estarei por perto para você. Nas semanas que antecederam a assinatura da escritura, intensificamos os preparativos. Rafael Costa garantiu que a operação policial estaria pronta para ser deflagrada no momento certo. Antônio supervisionou a instalação de um sistema de monitoramento mais sofisticado no apartamento em Ipanema, para registrar o que aconteceria após minha suposta saída. Márcia preparou um apartamento seguro em Barra da Tijuca, onde eu ficaria durante a fase crítica da operação. O dia da assinatura chegou. Como já contei, Fernando apareceu com Cristina e os documentos. Assinei cada página, observando a ansiedade mal disfarçada no rosto deles. E então, veio a frase que, apesar de já esperada, ainda cortou meu coração como uma lâmina. Agora sai da minha vida, sua velha. Não preciso de você. Nos dias seguintes, segui o plano à risca. Embalei algumas coisas, deixei Fernando levar os móveis que queria e fingi estar derrotada e resignada. No dia marcado para minha saída, deixei as chaves com o porteiro e parti, supostamente para a casa em Jacarepaguá. Na realidade, fui para o apartamento em Barra da Tijuca, onde montamos nossa central de operações. De lá, com a ajuda de Antônio, Márcia e Rafael, continuamos monitorando cada passo de Fernando. As câmeras que permaneceram escondidas no apartamento em Ipanema mostravam ele e Cristina celebrando sua vitória, fazendo planos para reformar e eventualmente vender o imóvel. Eles não fazem ideia do que está por vir, comentou Antônio, enquanto assistíamos às imagens em um dos monitores. Nenhuma, confirmei, com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. A operação ganhou o nome de Código Gratidão, uma ironia sutil que refletia o que estávamos enfrentando. Filhos que esqueciam completamente a gratidão devida aos pais que tudo fizeram por eles. Durante os 6 meses seguintes, vivemos em um estado de vigilância constante. As evidências se acumulavam. Fernando expandindo seu esquema, usando o apartamento em Ipanema como garantia para novos empréstimos fraudulentos, trazendo potenciais investidores para conhecer o imóvel que planejava transformar em um empreendimento de luxo. Também descobrimos algo que me deixou particularmente indignada. O dinheiro que Fernando supostamente estava guardando para a faculdade de Helena era, na verdade, desviado para contas no exterior. Minha neta, que sonhava em estudar medicina, estava sendo enganada pelos próprios pais. As visitas de Helena continuaram, agora no apartamento em Barra da Tijuca. Ela era a única que sabia meu verdadeiro paradeiro, jurando guardar segredo. Nossas conversas se tornaram um refúgio para nós duas. Ela escapando da atmosfera tensa em casa, eu mantendo contato com a única pessoa da família que ainda me importava genuinamente. Papai está organizando uma festa de aniversário enorme, ela me contou, cerca de 5 meses após minha saída do apartamento. Um rooftop em Copacabana, com vista para o mar. Está convidando todo mundo que é importante no mercado imobiliário. Aquela informação foi o catalisador que esperávamos. Uma festa de aniversário com todos os seus contatos profissionais, potenciais investidores e cúmplices reunidos em um só lugar. O cenário perfeito para a nossa operação. É o momento, disse a Rafael quando nos reunimos para discutir o timing. Todos estarão lá, relaxados, desprevenidos. Concordo, ele respondeu, examinando o convite que Helena havia secretamente fotografado para nós. Além disso, temos provas suficientes. Os mandados já estão prontos. Elaboramos cada detalhe do que aconteceria naquela noite. As equipes policiais posicionadas estrategicamente. Os oficiais de justiça com os documentos necessários. O sistema de vídeo que interromperia a festa no momento exato. Minha aparição surpresa, não fisicamente, mas através das telas que estariam espalhadas pelo local. Na véspera da operação, tive um momento de hesitação. Sentada na varanda do apartamento em Barra, olhando o mar ao longe, pensei em todas as implicações do que estávamos prestes a fazer. Fernando iria para a prisão.
Sua reputação seria destruída. Helena teria que lidar com o trauma de ver os pais expostos publicamente. Ainda podemos recuar, disse Antônio, que percebeu minha inquietação enquanto me trazia uma xícara de chá. Podemos buscar uma solução mais privada, menos drástica. Balancei a cabeça lentamente. Não é só sobre mim, Antônio. É sobre todas as outras vítimas. Sobre todos os outros idosos que estão sendo explorados por seus filhos, sem ter a quem recorrer, sem ter meus recursos ou conhecimentos. Se recuarmos agora, quem falará por eles? Ele assentiu, compreendendo. Você sempre foi a mais corajosa de nós, Manuela. Naquela noite, revi antigas fotografias de família. Fernando criança, correndo pela praia de Ipanema. Adolescente, orgulhoso com o troféu de um campeonato de natação. Jovem adulto, na formatura da faculdade, com o futuro brilhante pela frente. Em que momento aquele menino que eu amava se transformou no homem calculista que agora traía não apenas minha confiança, mas a de tantos outros? Talvez nunca encontre resposta para essa pergunta. Mas sabia que, independentemente do meu amor por ele, a justiça precisava prevalecer. Algumas lições só são aprendidas da maneira mais difícil. Na manhã seguinte, a Operação Código Gratidão estava pronta para ser deflagrada. Eu estava pronta para revelar a todos quem realmente era Manuela Montes. Não apenas uma mãe traída, mas uma mulher que dedicou a vida a combater exatamente o tipo de crime que agora sofria na própria pele. O relógio avançava. Cada minuto nos aproximava do momento da verdade. A adrenalina corria em minhas veias, misturando-se com a dor e a determinação. Lembrei-me das palavras de um antigo mentor na Polícia Federal. A justiça às vezes caminha devagar, Manuela, mas ela sempre chega ao seu destino. Naquela noite, a justiça chegaria ao seu destino na cobertura de um hotel em Copacabana, vestida de festa de aniversário. E meu filho descobriria, da maneira mais dura possível, que algumas traições têm um preço muito alto a ser pago. Enquanto me preparava, ajeitando o colar de pérolas que usaria para gravar minha mensagem de vídeo, pensei em todas as outras mães que, naquele exato momento, estavam sendo manipuladas, enganadas e descartadas por filhos ingratos. Esta operação seria por todas elas também. Está na hora, anunciou Rafael, entrando na sala com os últimos relatórios em mãos. As equipes estão posicionadas. O sistema de vídeo está pronto. Respirei fundo e assenti. A investigadora Manuela Montes estava de volta para seu último e mais importante caso. Preparar a armadilha perfeita exige paciência, precisão e um toque de audácia. Durante meus anos na Polícia Federal, aprendi que o melhor momento para capturar um criminoso é quando ele se sente mais seguro, mais invencível. E Fernando, meu filho, nunca se sentiu tão invencível quanto naqueles dias após a assinatura da escritura. O plano que elaboramos não era apenas sobre documentos legais ou provas incriminadoras. Era sobre criar uma ilusão tão perfeita que Fernando jamais suspeitaria até que fosse tarde demais. Uma das partes mais difíceis foi manter meu desaparecimento convincente. Para todos os efeitos, eu havia me mudado para Jacarepaguá, derrotada e submissa, exatamente como Fernando esperava. Na realidade, o apartamento em Jacarepaguá permanecia vazio, recebendo apenas visitas ocasionais de Márcia para manter as aparências, luzes acesas em horários específicos, cortinas abertas durante o dia, pequenos sinais de que alguém vivia ali. Enquanto isso, eu estabelecia minha base de operações no apartamento em Barra da Tijuca, um local que Fernando desconhecia completamente. É essencial que ele acredite que você desistiu, enfatizou Dra. Tautaus, Paula Meirelles, enquanto revisávamos os documentos que Fernando havia me feito assinar. Estávamos na sala do apartamento em Barra, cercados por arquivos, computadores e equipamentos de monitoramento. A arrogância será a queda dele. Paula não era apenas minha advogada. Era uma das mentes jurídicas mais brilhantes que conheci durante minha carreira. Sua especialidade era criar armadilhas legais tão sofisticadas que, quando detectadas, já era tarde demais para escapar. O que ele acredita ser a escritura de transferência do apartamento tem várias camadas.
explicou ela, destacando seções específicas do documento com um marcador amarelo. Primeira camada. Parece uma transferência padrão de propriedade. Segunda camada. Mantém o usufruto vitalício com você, impossibilitando qualquer tentativa de venda ou hipoteca sem sua autorização expressa. E a terceira camada? Perguntei, mesmo já conhecendo a resposta. Um sorriso sutil surgiu no rosto de Paula. A terceira camada é a mais engenhosa. Entre as cláusulas aparentemente inofensivas, há uma confissão detalhada dos crimes financeiros que ele vem cometendo, com sua assinatura como testemunha cooperativa. Juridicamente, é como se ele tivesse confessado tudo e você tivesse testemunhado essa confissão. Ele jamais leria cada palavra antes de registrar, comentou Antônio, que observava nossa conversa enquanto configurava um dos sistemas de monitoramento. Ninguém lê. Exatamente, confirmou Paula. Pessoas gananciosas raramente leem as letras miúdas. Estão muito ocupadas pensando no que vão ganhar. Nas semanas seguintes, monitoramos cada movimento de Fernando através das câmeras que permaneceram ocultas no apartamento em Ipanema, o apartamento que ele agora acreditava ser completamente seu. Observamos enquanto ele trazia potenciais investidores, mostrando orgulhosamente a vista para o mar, gabando-se de como havia convencido a velha a transferir a propriedade. Uma das cenas mais dolorosas foi vê-lo remover fotografias de família das paredes, substituindo-as por obras de arte contemporâneas que Cristina havia selecionado. Vi-o jogar no lixo um porta-retrato com uma foto nossa, Fernando aos 5 anos, sentado no meu colo em um banco da Praça Nossa Senhora da Paz. Aquela imagem sendo descartada como lixo foi um dos poucos momentos em que permiti que as lágrimas viessem. Não deixe que a dor nuble seu julgamento, aconselhou Márcia, que estava comigo naquele momento. Lembre-se do objetivo maior. Ela estava certa. Isso havia deixado de ser apenas sobre mim ou Fernando. Nossa investigação revelou um esquema muito mais amplo do que imaginávamos inicialmente. Fernando e seus associados haviam criado uma rede sofisticada de fraudes imobiliárias que visava especificamente pessoas idosas. Usavam laços familiares para obter assinaturas em documentos, transferiam propriedades, contraíam empréstimos usando os imóveis como garantia e depois desapareciam, deixando os idosos sem nada, muitas vezes até sem teto. Identificamos pelo menos 23 vítimas até agora, informou Rafael Costa durante uma de nossas reuniões de atualização. O jovem procurador federal havia transformado nosso caso em sua prioridade pessoal. A maioria nem sequer denunciou por vergonha ou por medo de retaliação da própria família. Como conseguem dormir à noite? Perguntei, mais para mim mesma do que esperando uma resposta. Compartimentalização, respondeu o Dr. Cláudio Mendes, o psicólogo forense que Rafael trouxe para nos ajudar a entender a mente dos criminosos. Eles separam completamente suas ações das consequências emocionais. Para eles, não são pessoas. São ativos, recursos a serem explorados. Enquanto acumulávamos provas e fortalecíamos nosso caso, mantive contato secreto com Helena. Minha neta continuava me visitando no apartamento em Barra da Tijuca, sempre com a desculpa de estar na casa de alguma amiga estudando. Nossas conversas tornaram-se um refúgio para nós duas. Ela cada vez mais desconfortável com a atmosfera em casa, eu ansiosa por manter minha conexão com a única pessoa da família que ainda se importava comigo. Papai e mamãe estão diferentes, confidenciou Helena durante uma de suas visitas, enquanto compartilhávamos um bolo de chocolate que eu havia preparado especialmente para ela. Estão gastando muito dinheiro, comprando coisas caras. Mamãe ganhou um colar de diamantes semana passada. E como você se sente com isso? Perguntei, tentando não influenciar sua percepção. Helena ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente no pedaço de bolo com o garfo. Não parece... certo. Eles nunca falam sobre você, vovó. É como se você nunca tivesse existido. E quando pergunto, mudam de assunto, ou dizem que você está confusa e precisa de espaço. Resisti ao impulso de contar a verdade. Helena era jovem demais para carregar o peso do que estava prestes a acontecer. Em vez disso, desviei a conversa para seus estudos
seus sonhos de cursar medicina, assuntos que iluminavam seu rosto com entusiasmo. À medida que nossa operação avançava, dividíamos o trabalho meticulosamente. Antônio supervisionava o monitoramento técnico, garantindo que cada movimento suspeito fosse registrado. Márcia coordenava a logística, mantendo nossa base secreta funcionando sem levantar suspeitas. Rafael preparava os aspectos legais, garantindo que cada mandado, cada autorização judicial estivesse impecável. Paula refinava constantemente nossa armadilha jurídica, fechando qualquer brecha que Fernando pudesse explorar para escapar. E eu era o centro de tudo, a peça-chave que conectava cada elemento da operação. A mãe traída que se recusava a ser vítima. A investigadora aposentada que usava décadas de experiência para seu caso mais pessoal. 3 meses após minha saída do apartamento em Ipanema, recebemos a primeira grande oportunidade de expandir nossa investigação. Fernando organizou uma reunião em seu escritório, agora instalado no que costumava ser meu quarto de hóspedes, com 5 de seus principais associados. Graças às câmeras ocultas e aos microfones que havíamos instalado, capturamos cada palavra daquela conversa reveladora. O negócio está expandindo mais rápido do que esperávamos, gabou-se Fernando, servindo o uísque em copos de cristal que haviam sido presentes do meu aniversário de 60 anos. O modelo está provado. Identificamos o alvo, construímos a relação de confiança, fazemos a transferência legal dos ativos e depois liquidamos. Rápido, limpo, lucrativo. E os alvos não reagem? Perguntou um homem que identificamos posteriormente como Rogério Mendonça, corretor imobiliário com conexões políticas suspeitas. Fernando riu, um som que me pareceu irreconhecível, vindo do menino que eu criei. Esse é o brilhantismo do plano. Escolhemos cuidadosamente. Idosos isolados, com poucos contatos sociais, frequentemente com algum grau de dependência emocional dos filhos ou parentes. Quando percebem o que aconteceu, é tarde demais. E mesmo que percebam, a vergonha de admitir que foram enganados pela própria família geralmente os mantém em silêncio. Assistir àquela gravação foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Ver meu próprio filho, saído do meu ventre, criado com amor e cuidado, falando tão friamente sobre explorar pessoas vulneráveis como eu, senti uma náusea profunda que nenhum remédio poderia acalmar. Isso é suficiente para prendê-lo por décadas, comentou Rafael, depois que terminamos de assistir à reunião completa. Temos confissão explícita, nomes, detalhes operacionais. É uma conspiração criminosa claramente documentada. Ainda não, respondi, surpreendendo a todos na sala. Quero todos eles. Cada associado, cada cúmplice no sistema bancário, cada funcionário corrupto de cartório que facilita essas transferências fraudulentas. Se agirmos agora, pegaremos apenas a ponta do iceberg. Rafael me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Tem certeza, dona Manuela? Isso significa deixar seu filho continuar operando por mais tempo, possivelmente vitimizando mais pessoas. Estamos monitorando cada passo dele agora. Podemos intervir se identificarmos alguma nova vítima potencial, argumentei. Mas esta pode ser nossa única chance de desmantelar toda a rede. A decisão foi difícil, mas unânime. Continuaríamos observando, documentando, construindo um caso ainda mais forte que não deixaria espaço para recursos ou tecnicidades jurídicas. Um caso que não apenas puniria os culpados, mas também serviria como precedente para proteger outros idosos vulneráveis no futuro. Enquanto isso, Fernando seguia sua vida, completamente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Através de nossas câmeras, observamos sua crescente ostentação, novos móveis de design para o apartamento, um carro esportivo importado, jantares em restaurantes exclusivos. Cristina exibia joias cada vez mais caras, roupas de grife, frequentava spas luxuosos. É como se estivessem em uma corrida para gastar o dinheiro antes que acabe, observou Márcia durante uma de nossas sessões de monitoramento. Ou antes que sejam pegos, complementou Antônio. Foi durante esse período que Helena me trouxe inadvertidamente uma informação crucial. Papai está organizando uma festa de aniversário enorme, contou,
mostrando em seu celular fotos do convite digital que havia recebido. Num rooftop em Copacabana. Está convidando todo mundo que é importante no mercado imobiliário do Rio. Examinei o convite com um crescente interesse. A festa seria realizada no exclusivo rooftop do Hotel Meridiano, com vista panorâmica para a praia de Copacabana. O tema era Sucesso e Prosperidade, e os convidados incluíam empresários, corretores de alto padrão, alguns políticos e, mais importante, todos os nomes que havíamos identificado como parte do esquema fraudulento. Isso é perfeito, comentei com a equipe depois que Helena foi embora. Todos reunidos em um só lugar, celebrando sua suposta invencibilidade. Não poderíamos pedir cenário melhor. A ironia é quase poética, concordou Paula. Usar a própria celebração de Fernando como palco para sua queda. Nas semanas seguintes, refinamos cada detalhe da operação que seria deflagrada durante a festa. Rafael garantiu todos os mandados necessários, coordenando com a Polícia Federal a logística da ação. Paula preparou a documentação legal que seria apresentada no momento da intervenção. Antônio desenvolveu um sistema especial para interceptar as telas de vídeo do evento, permitindo que eu aparecesse simultaneamente em todos os monitores do local. Uma das decisões mais difíceis foi o que fazer em relação a Helena. Ela não tinha conhecimento do que estávamos planejando e certamente estaria presente na festa do pai. Vê-lo ser exposto e detido publicamente seria traumático para uma adolescente de 15 anos. Talvez devêssemos mantê-la afastada de alguma forma, sugeriu Márcia, preocupada. Inventar uma emergência, algo que a faça sair antes do momento crucial. Balancei a cabeça, sentindo o peso da decisão. Não, Helena merece saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Protegê-la agora apenas adiaria o inevitável e poderia fazê-la questionar sua própria percepção da realidade quando tudo viesse à tona. Tem certeza? Insistiu Márcia. É sua neta. Exatamente por ser minha neta que preciso respeitá-la o suficiente para não esconder a verdade. Respondi, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Além disso, ela já sente que algo está errado. Seu instinto é bom, como o meu era na idade dela. Na semana da festa, gravei minha mensagem de vídeo em um estúdio profissional que Rafael conseguiu através de contatos na Polícia Federal. Vesti-me formalmente, com o colar de pérolas que havia sido presente do meu pai quando me formei na academia de polícia, décadas atrás. Ensaiei várias vezes o que diria, buscando o equilíbrio entre firmeza e dignidade, entre justiça e compaixão. Não demonstre raiva, aconselhou o Dr. Cláudio, que supervisionava a gravação. Raiva dá a ele poder sobre você. Demonstre determinação, clareza, propósito. As palavras iniciais vieram naturalmente. Olá, meu filho. Surpresa. Imaginar a expressão de Fernando ao ver meu rosto surgindo inesperadamente nas telas durante sua celebração triunfal me dava uma estranha sensação de calma. Não era vingança o que eu buscava. Era justiça. Era reequilíbrio. Era a verdade vindo à tona, como inevitavelmente sempre vem. Na véspera da operação, tive um último encontro com Helena. Não contei sobre o que aconteceria na noite seguinte, mas tentei prepará-la emocionalmente da melhor forma que pude. Helena, quero que você saiba que não importa o que aconteça, meu amor por você nunca mudará, disse segurando suas mãos entre as minhas. Às vezes a vida nos apresenta verdades difíceis de aceitar, mas é enfrentando essas verdades que crescemos. Ela me olhou com aqueles olhos verdes tão parecidos com os meus. Uma sabedoria, além de seus anos brilhando neles. Tem algo que você não está me contando, vovó? Sorri suavemente. Amanhã, tudo ficará claro. Só peço que confie no seu coração para distinguir o certo do errado, independentemente de quem esteja envolvido. Quando ela partiu, senti um misto de apreensão e determinação. O caminho que eu havia escolhido era irreversível, com consequências que afetariam muitas vidas, incluindo a da minha amada neta. Mas como ensinei a Fernando, aparentemente sem sucesso, cada escolha tem consequências, e ninguém está acima de enfrentá-las. Na manhã da festa, reuni-me com toda a equipe para os ajustes finais. Rafael confirmou que as equipes policiais estariam posicionadas discretamente no hotel e arredores.
Antônio verificou pela última vez os sistemas técnicos que permitiriam nossa intervenção audiovisual. Paula garantiu que todos os documentos estavam em ordem, prontos para serem apresentados no momento exato. "Está pronta?" perguntou Márcia, enquanto ajustava o comunicador discreto que eu usaria durante toda a operação, permitindo contato constante com a equipe. Respirei fundo, pensando em tudo o que havia acontecido, em todas as traições, em todas as outras vítimas que não tiveram a chance de buscar justiça. Mais pronta do que jamais estive para qualquer operação na minha carreira. As horas seguintes passaram em um estado de clareza quase surreal. Instalamo-nos em uma suíte reservada no mesmo hotel onde aconteceria a festa, transformada temporariamente em nosso centro de comando. De lá, poderíamos monitorar tudo em tempo real através das câmeras de segurança do hotel, dos microfones discretamente posicionados e dos agentes infiltrados entre os funcionários do evento. Observei a chegada dos convidados, empresários influentes, políticos locais, figuras proeminentes do mercado imobiliário carioca. Vi Fernando e Cristina recebendo-os triunfalmente, ele em um terno italiano caríssimo, ela exibindo um colar de diamantes que eu suspeitava ter sido comprado com dinheiro desviado de idosos vulneráveis. Vi Helena chegar, linda em um vestido azul marinho, parecendo deslocada entre adultos que celebravam um sucesso construído sobre exploração e fraude. Notei sua expressão levemente desconfortável, como se sentisse intuitivamente que havia algo errado com toda aquela ostentação. E então, quando os brindes começaram e Fernando se preparava para discursar sobre seu sucesso merecido, dei o sinal. Era o momento que havíamos planejado meticulosamente por 6 meses. O momento em que Manuela Montes deixaria de ser a mãe descartada para se revelar como a arquiteta da justiça. "Iniciar Operação Código Gratidão", disse calmamente no comunicador, sentindo o peso e a importância daquele momento. Agora, o momento da revelação chegou com a precisão de um relógio suíço. Enquanto observava pelos monitores da nossa sala de operações, vi Fernando erguer sua taça de champanhe, pronto para fazer um discurso para seus convidados. O sorriso em seu rosto irradiava a confiança de quem acredita estar acima de qualquer consequência. Foi exatamente nesse instante de triunfo ilusório que demos início à operação. "Senhoras e senhores", começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som do elegante rooftop. "Agradeço a presença de todos nesta celebração especial. Aos 43 anos, posso dizer que finalmente alcancei." Suas palavras foram subitamente interrompidas quando todas as telas do local, as grandes telas de LED decorativas, os monitores dos bares, até mesmo as pequenas telas dos totens informativos, escureceram simultaneamente. A música ambiente cessou, criando um silêncio desconcertante que capturou a atenção de todos os presentes. E então, meu rosto apareceu em cada tela. "Olá, meu filho!" Surpresa! Mesmo pelos monitores da nossa sala de comando, pude ver o sangue fugir do rosto de Fernando. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de choque e terror. A taça que segurava escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão em um som que pareceu ecoar pelo silêncio absoluto que tomou conta do ambiente. "Para aqueles que não me conhecem", continuei na gravação, minha voz calma e firme preenchendo o espaço. "Sou Manuela Montes, mãe de Fernando Montes, seu anfitrião esta noite. Há 6 meses, transferi a escritura do meu apartamento em Ipanema para o nome dele. Ou pelo menos, foi o que ele pensou. As câmeras capturaram o movimento nervoso dos olhos de Fernando, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse interromper o que estava acontecendo. Cristina, ao seu lado, agarrou seu braço com força, os nós dos dedos brancos contra o tecido escuro de seu terno italiano. "Você me pediu para sair da sua vida depois que assinei a escritura. Agora sai da minha vida, sua velha. Não preciso de você." Essas foram suas palavras exatas, Fernando. O que você não sabia é que eu já imaginava isso acontecendo. Pelo comunicador, ouvi Rafael informar. Equipes posicionadas em todas as saídas. Ninguém sai até concluirmos. Nos monitores, pude ver os convidados trocando olhares confusos.
Alguns começaram a se afastar discretamente de Fernando, como ratos abandonando um navio prestes a afundar. Durante anos, observei você e Cristina usando meu nome e CPF para operações de lavagem de dinheiro. Continuou minha gravação, enquanto documentos começavam a aparecer nas telas, substituindo meu rosto. Cada documento falsificado, cada conta offshore, cada propina em esquemas imobiliários, tudo documentado. Os documentos exibidos não eram apenas referentes às fraudes contra mim, mas também evidências do esquema maior que havíamos descoberto: transferências bancárias suspeitas, escrituras fraudulentas, contratos com assinaturas falsificadas de outras vítimas idosas. Uma tapeçaria completa de crimes financeiros meticulosamente tecida ao longo dos anos. A escritura que assinei não era do apartamento, Fernando, revelei no vídeo, meu rosto reaparecendo nas telas. Era uma confissão detalhada dos seus crimes, com minha assinatura como testemunha cooperativa na investigação federal que começou há 3 anos. Foi nesse momento que as portas do rooftop se abriram, dando passagem a agentes da Polícia Federal uniformizados, liderados por Rafael Costa. Eles se posicionaram estrategicamente pelo ambiente, enquanto os convidados começavam a murmurar entre si, alguns já buscando nervosamente suas bolsas e paletós. Pelo monitor, vi o momento exato em que Helena, minha neta, compreendeu o que estava acontecendo. Ela estava parada perto de uma das mesas de canapés, o copo de refrigerante congelado a meio caminho da boca, os olhos fixos na imagem da avó que todos acreditavam estar relegada a um apartamento distante em Jacarepaguá. Como você fez isso? Gaguejou Fernando, falando para as telas como se eu pudesse ouvi-lo em tempo real. Como se respondesse diretamente a ele, o vídeo continuou. Você esqueceu de quem eu sou, Fernando. Antes de ser sua mãe, fui investigadora de crimes financeiros por 3 décadas. Você realmente acreditou que não perceberia o que estava acontecendo sob meu próprio teto? Rafael se aproximou de Fernando, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Fernando Montes, anunciou ele, sua voz profissional e impessoal. Você está detido pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de quadrilha. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Rafael recitava os direitos constitucionais, 2 agentes se posicionaram ao lado de Fernando. Cristina tentou se afastar, movendo-se discretamente em direção a uma das saídas laterais, mas foi interceptada por uma agente feminina que já aguardava esse movimento. Cristina Alves Montes, anunciou a agente, você também está detida pelos mesmos crimes. O caos controlado que se seguiu foi exatamente como havíamos planejado. Os agentes identificavam e detinham cada um dos associados presentes na festa. Rogério Mendonça, o corretor imobiliário, Eduardo Passos, o gerente bancário que facilitava as transações fraudulentas, Daniela Lemos, a funcionária do cartório que registrava documentos sem verificar sua autenticidade. Através dos monitores da nossa sala de comando, observei a cena desenrolar-se como uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada. Alguns convidados, percebendo que não estavam diretamente envolvidos, tentavam sair discretamente, apenas para serem informados pelos agentes posicionados nas saídas que todos precisariam prestar depoimento como testemunhas. Vá até Helena, instruí Márcia pelo comunicador. Ela precisa de apoio agora. Márcia, que estava posicionada entre os convidados como uma falsa garçonete, confirmou e se moveu discretamente em direção à minha neta, que permanecia imóvel, como se seus pés estivessem colados ao chão. Minha atenção voltou para Fernando quando as telas exibiram o momento final da minha mensagem. Eu te dei tudo, Fernando, inclusive a chance de ser honesto. Você escolheu este caminho. Os monitores mostraram Fernando sendo algemado, o choque inicial dando lugar a uma raiva impotente. Você não pode fazer isso comigo, gritou ele para as telas como se eu pudesse responder. Sou seu filho, seu único filho. E você é o filho que escolheu trair a própria mãe, respondeu Rafael, não por mim, mas expressando o que todos na sala pensavam. Vamos, Sr. Montes, não torne isso mais difícil do que já é. Cristina, diferente de Fernando, mantinha uma calma calculada.
como se já estivesse avaliando suas opções legais. Seus olhos frios percorriam o ambiente, provavelmente identificando quem poderia ajudá-la mais tarde. Quando seu olhar cruzou com o de Helena, vi algo raro em seu rosto. Um lampejo de vergonha, rapidamente substituído pela máscara de indiferença que ela usava tão bem. Foi então que decidi que era hora de aparecer pessoalmente. Estou descendo, informei a equipe pelo comunicador. Tem certeza? Questionou Antônio, preocupação evidente em sua voz. Podemos concluir a operação sem sua presença física. Tenho, respondi com determinação. Helena precisa me ver, e Fernando também. Ajustei meu colar de pérolas, verifiquei meu reflexo no espelho da sala de operações e respirei fundo. Este seria o confronto mais difícil da minha vida, mais desafiador que qualquer operação que coordenei na Polícia Federal. Quando as portas do elevador se abriram no rooftop, o burburinho de vozes diminuiu gradualmente até um silêncio absoluto tomar conta do ambiente. Caminhei com passos firmes, a postura ereta que mantive durante toda a minha carreira, os olhos fixos à frente. Fernando, já algemado e prestes a ser conduzido para fora, congelou ao me ver. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções, choque, confusão, raiva e, finalmente, algo que pareceu ser um lampejo de compreensão tardia. Como... Ele começou, mas as palavras pareceram faltar. Parei a alguns passos de distância, mantendo uma dignidade que contrastava com seu estado atual. Cabelo despenteado, gravata torta, o suor manchando o colarinho da camisa cara. Você me subestimou, Fernando. Disse simplesmente, minha voz calma preenchendo o silêncio tenso. Como muitos subestimam os idosos. Confundem cabelos brancos com fragilidade, rugas com incapacidade, experiência com obsolescência. Notei pelo canto do olho que vários convidados estavam discretamente filmando a cena com seus celulares. Amanhã, isso seria notícia em todos os jornais, compartilhado infinitamente nas redes sociais. A humilhação pública era parte da punição, mas não era meu objetivo principal. Por quê? Perguntei. A única pergunta que realmente importava. Por que trair quem sempre te deu tudo? Fernando desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Você não entenderia, murmurou, a arrogância ainda presente mesmo na derrota. Tente, insisti, mantendo a calma. Acho que mereço pelo menos isso. Ele respirou fundo, finalmente encontrando meus olhos. Era fácil demais, confessou, com uma honestidade brutal que me surpreendeu. Você e todos os outros, tão confiantes, tão dispostos a acreditar no melhor das pessoas, tão vulneráveis. Suas palavras confirmavam o que Dr. Cláudio havia explicado sobre a mentalidade desses criminosos. Não era apenas ganância, era a facilidade da exploração, o poder que sentiam ao manipular os outros, especialmente aqueles que deveriam proteger. Entendo, respondi, e realmente entendia. Não concordava, jamais poderia concordar, mas compreendia a mecânica psicológica por trás de suas ações. Espero que tenha valido a pena. Antes que ele pudesse responder, senti um movimento rápido ao meu lado. Helena havia finalmente saído de seu estado de choque e agora corria em minha direção. Seus braços me envolveram em um abraço apertado, seu corpo tremendo com soluços contidos. Vovó, ela murmurou contra meu ombro. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. Abracei-a de volta, sentindo uma onda de proteção maternal se estender da minha filha para minha neta. Está tudo bem agora, querida, assegurei, afastando-me gentilmente para olhar em seus olhos. Você virá comigo. Já está tudo preparado. O olhar de pânico que cruzou o rosto de Cristina ao ouvir isso foi quase imperceptível, mas meus anos de treinamento me permitiram captá-lo. Ela é nossa filha, Cristina protestou, lutando contra as algemas que restringiam seus movimentos. Você não pode simplesmente levá-la. Na verdade, ela pode, interveio Paula Meirelles, que havia acabado de chegar ao rooftop. Minha advogada se aproximou com passos confiantes, uma pasta de documentos em mãos. Tenho aqui uma medida cautelar de guarda provisória, assinada pelo juiz da Vara de Família há 3 horas. Considerando as circunstâncias criminais envolvendo ambos os pais,
Helena ficará sob a guarda da avó materna até o julgamento definitivo. O olhar que Cristina lançou para Paula foi de puro ódio, mas não havia nada que ela pudesse fazer. A rede que tecemos ao redor deles era inescapável, cada detalhe meticulosamente planejado. Isso não acabou, ameaçou Fernando enquanto os agentes começavam a conduzi-lo para fora. Tenho conexões, tenho dinheiro. Não, Fernando. Acabou sim, corrigi gentilmente. Suas conexões estão sendo presas neste exato momento, em operações simultâneas por toda a cidade. E quanto ao dinheiro, fiz uma pausa significativa. Todos os bens adquiridos com recursos ilícitos já estão bloqueados e em processo de sequestro judicial. Inclusive o apartamento em Ipanema, que, devo lembrar, nunca deixou de ser legalmente meu. A compreensão da extensão de sua derrota finalmente pareceu atingi-lo. Seus ombros caíram, a máscara de confiança desmoronando completamente. Vamos, Sr. Montes, insistiu Rafael com uma gentileza profissional que de alguma forma tornava tudo mais devastador. Seus advogados poderão encontrá-lo na sede da Polícia Federal. Enquanto o conduziam para fora, Fernando olhou para trás uma última vez. Nossos olhares se cruzaram por um momento que pareceu se estender infinitamente. Vi nele o menino que uma vez foi, o filho que amei incondicionalmente, agora perdido em um labirinto de ganância e auto-engano. Mãe, ele começou, mas as palavras pareceram falhar. Eu sei, respondi simplesmente. E então ele se foi, conduzido pelos agentes para o elevador, junto com Cristina e os outros detidos. Os convidados restantes começaram a ser organizados para prestar depoimentos, muitos parecendo aliviados por estarem apenas na periferia do escândalo. Helena permaneceu ao meu lado, sua mão firmemente segurando a minha, como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. "O que acontece agora?" perguntou ela, sua voz pequena e insegura. "Agora vamos para casa", respondi, envolvendo seus ombros com meu braço. "Temos muito o que conversar, muito o que processar, mas faremos isso juntas." Márcia se aproximou, trazendo o casaco de Helena. "O carro está esperando nos fundos", informou discretamente, para evitar a imprensa que já começou a se aglomerar na entrada principal. Agradeci com um aceno de cabeça e comecei a guiar Helena em direção à saída de serviço. Enquanto caminhávamos, percebi os olhares dos convidados remanescentes. Alguns de admiração, outros de curiosidade, muitos de respeito recém-descoberto por aquela que todos haviam presumido ser apenas a velha mãe descartável. No elevador de serviço, Helena finalmente verbalizou a pergunta que certamente estava consumindo-a por dentro. "Você sabia o tempo todo? Sobre o que eles estavam fazendo?" Olhei para minha neta, vendo nela a inteligência e a integridade que esperava ter ajudado a cultivar, mesmo à distância. "Não desde o início", confessei honestamente. "Mas quando comecei a perceber, fiz o que sempre fiz durante toda a minha carreira. Investiguei, coletei provas, construí um caso sólido. E o apartamento? Eles realmente achavam que tinham conseguido?" Um pequeno sorriso tocou meus lábios. Seu pai sempre foi impaciente com detalhes. Nunca lia contratos até o fim, nunca verificava as letras miúdas. Uma falha fatal para alguém em seu ramo de atividades. O elevador chegou ao térreo e fomos conduzidas rapidamente por um corredor de serviço até a saída dos fundos, onde um carro discreto nos aguardava. Antônio estava ao volante, um sorriso de alívio em seu rosto quando nos viu. "Missão cumprida, Manuela", ele disse enquanto abria a porta traseira para nós. "Quase", respondi, ajudando Helena a entrar no veículo. "Ainda temos um longo caminho pela frente." Enquanto o carro se afastava do hotel, vi pelo retrovisor as luzes das viaturas policiais, os flashes dos fotógrafos já posicionados na entrada principal, o início do espetáculo midiático que certamente se seguiria. Amanhã, a história estaria em todas as manchetes. Ex-investigadora desmascara esquema do próprio filho. Idosa vira o jogo contra fraude familiar. Operação Código Gratidão expõe rede de exploração de idosos. Mas naquele momento, naquele carro silencioso cortando a noite carioca, éramos apenas uma avó e uma neta. 2 gerações unidas pelo sangue e agora pela verdade, por mais dolorosa que fosse. "Para onde estamos indo?"
Perguntou Helena, sua voz já soando um pouco mais firme. Para casa, respondi, apertando sua mão gentilmente. Para o lugar onde você sempre será bem-vinda, não importa o que aconteça. E enquanto Antônio dirigia em direção à Barra da Tijuca, para o apartamento que se tornaria o novo lar de Helena, senti finalmente o peso dos últimos 6 meses começar a se dissipar. A justiça havia sido feita, não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas que não tiveram voz ou meios para se defender. Olhando para o perfil de minha neta contra as luzes da cidade, pensei em como as escolhas moldam nossas vidas, as boas e as ruins. Fernando havia feito suas escolhas, e agora enfrentaria as consequências. Eu havia feito as minhas, e agora tinha a chance de reconstruir algo novo a partir dos escombros da traição. Vovó? Helena quebrou o silêncio, sua voz pensativa. Você acha que ele vai mudar? Depois de tudo isso? A pergunta pairou no ar do carro, carregada de esperança e dor. Não sei, querida, respondi honestamente. A mudança só vem quando reconhecemos nossos erros. Mas uma coisa eu aprendi em todos esses anos. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca. O carro continuou seu caminho pela Avenida Litorânea, deixando para trás o caos da operação e seguindo em direção a um futuro incerto, mas honesto. A lua cheia iluminava o oceano à nossa direita. Um lembrete silencioso de que mesmo nas noites mais escuras, sempre há luz a nos guiar. As consequências da operação Código Gratidão não demoraram a se manifestar. Na manhã seguinte à festa, acordei antes do amanhecer, após uma noite inquieta. Helena ainda dormia profundamente no quarto de hóspedes que preparei especialmente para ela. Paredes em tom pastel, uma pequena escrivaninha junto à janela com vista para o mar de Barra da Tijuca e algumas fotografias nossas em molduras delicadas. Tentei fazer o máximo para que ela se sentisse acolhida, mesmo em meio ao turbilhão que havia se tornado nossas vidas. Preparei um café forte e caminhei até a varanda, onde os primeiros raios de sol começavam a dourar o horizonte. O jornal matinal já havia sido entregue, e como esperado, nossa história dominava a primeira página. Ex-investigadora desmascara esquema do próprio filho. A fotografia mostrava Fernando sendo conduzido algemado para a viatura policial, o rosto contorcido em uma expressão que misturava raiva e desespero. Ao lado, uma foto minha de arquivo, dos tempos da Polícia Federal, séria e composta em meu uniforme. Ler aquela reportagem produziu em mim sentimentos contraditórios. Havia a satisfação profissional de ver um caso complexo solucionado com precisão, como tantos outros em minha carreira. Mas havia também a dor indescritível de uma mãe que vê seu único filho exposto publicamente por crimes que ela mesma ajudou a revelar. Não existe manual para navegar esse tipo de conflito interno. O telefone tocou insistentemente durante toda a manhã. Jornalistas, programas de televisão, conhecidos há muito esquecidos. Todos querendo sua parte na história sensacional da vovó investigadora. Instrui Márcia, que chegou cedo para nos ajudar, a filtrar as ligações. A única que permiti passar foi a de Dr. Cláudio Mendes, o psicólogo que havia nos auxiliado durante a operação. Como está Helena? Foi sua primeira pergunta. A voz calma transmitindo genuína preocupação. Ainda dormindo, respondi, baixando o tom enquanto me afastava em direção ao escritório. Ela estava exausta, física e emocionalmente. E você, Manuela? Como está lidando com tudo? Hesitei antes de responder, permitindo-me pela primeira vez desde o início de tudo, reconhecer o peso emocional que carregava. Estou processando. Uma parte de mim sente que traí meu próprio filho. A outra sabe que fiz o que era necessário. Ambas as partes estão corretas. Ele observou gentilmente. Não existe resposta simples para dilemas morais como esse. O importante agora é cuidar de Helena e de você mesma. O trauma pode manifestar-se de formas inesperadas nos próximos dias. Seguindo seu conselho, combinamos sessões de terapia para Helena 3 vezes por semana. E também para mim. Justiça sem cura é apenas outra forma de punição. Ele lembrou antes de desligarmos. Suas palavras permaneceram comigo enquanto eu preparava um café da manhã substancial, antecipando que Helena acordaria faminta após o turbilhão emocional da noite anterior.
Por volta das 10 da manhã, Rafael Costa ligou com atualizações oficiais. A operação havia sido um sucesso absoluto, com 19 prisões efetuadas simultaneamente em diversos pontos do Rio de Janeiro. O esquema era ainda maior do que imaginávamos, envolvendo funcionários de 3 diferentes cartórios e 2 gerentes bancários de alto escalão. Mais de 30 idosos haviam sido identificados como vítimas até aquele momento, muitos deles sequer cientes de que suas propriedades haviam sido transferidas fraudulentamente. Fernando e Cristina estão sendo transferidos para Bangu hoje à tarde, informou Rafael. A audiência de custódia foi realizada esta manhã. Considerando a gravidade dos crimes e o risco de obstrução da justiça, a prisão preventiva foi mantida. Bangu. O complexo penitenciário onde passei anos investigando esquemas de corrupção. Agora, meu próprio filho estaria lá, em uma cela, usando o uniforme cinza dos detentos, sujeito às mesmas regras severas que eu ajudei a impor a tantos outros criminosos. A ironia não me escapava. Fernando pediu para falar com você, acrescentou Rafael após uma pausa. Não é obrigatório, claro. A decisão é inteiramente sua. Aquela informação me pegou desprevenida. O que Fernando poderia querer dizer agora? Mais acusações? Súplicas desesperadas? Promessas vazias de arrependimento? Vou pensar no assunto, respondi finalmente. No momento, minha prioridade é Helena. Como se invocada por nossas palavras, ouvi os passos suaves de minha neta pelo corredor. Agradeci a Rafael e desliguei, compondo rapidamente uma expressão mais serena. Helena apareceu na porta da cozinha, ainda usando o pijama que havíamos comprado às pressas na noite anterior. Os cabelos desalinhados, os olhos inchados de tanto chorar. Parecia simultaneamente mais jovem e mais velha do que seus 15 anos. A vulnerabilidade de uma criança misturada à compreensão prematura de verdades adultas. Bom dia, querida. Cumprimentei, tentando manter um tom de normalidade que parecia absurdamente inadequado diante das circunstâncias. Preparei panquecas. Ainda são suas favoritas? Ela assentiu silenciosamente, sentando-se à mesa da cozinha. Servi um prato generoso e coloquei à sua frente, junto com uma jarra de suco de laranja recém-espremido. Observei enquanto ela comia mecanicamente, como se seu corpo reconhecesse a necessidade de nutrição, mesmo que sua mente estivesse em outro lugar. Eles estão nos jornais, não estão? Perguntou finalmente, sem erguer os olhos do prato. Não havia sentido em esconder. Sim, na primeira página. Helena assentiu novamente, como se confirmasse algo que já sabia. As meninas da escola vão ver. Todo mundo vai saber. A realidade das consequências sociais para Helena me atingiu com força total. Ela não era apenas a filha de criminosos recém-expostos. Era uma adolescente em plena fase de formação de identidade, para quem a percepção dos colegas carregava um peso imenso. Podemos transferi-la para outra escola, se preferir. Sugeri gentilmente. Talvez até em outro bairro. Para minha surpresa, Helena balançou a cabeça com firmeza. Não vou me esconder. Não fiz nada de errado. Seus olhos, tão parecidos com os meus, finalmente encontraram os meus. Você me ensinou isso, vovó, que devemos enfrentar a verdade, por mais difícil que seja. O orgulho que senti naquele momento foi tão intenso que quase ofuscou a dor dos últimos meses. Em meio a toda a desonestidade, minha neta havia escolhido o caminho da integridade. Talvez fosse esse o verdadeiro legado que eu deixaria. Não através do filho que perdi para a ganância, mas através da neta que herdou meu senso de justiça. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina improvisada. Helena iniciou as sessões com o Dr. Cláudio, que gentilmente vinha ao apartamento para poupá-la da exposição pública. Eu alternava entre reuniões com advogados, depoimentos complementares para a Polícia Federal e longas conversas com Paula Meirelles sobre as implicações legais de tudo o que havia acontecido. Os bens bloqueados estão sendo avaliados, explicou Paula durante uma de nossas reuniões. Muitos terão que ser vendidos para ressarcir as vítimas, mas seu apartamento em Ipanema está seguro, como planejamos. A cláusula de usufruto vitalício funcionou perfeitamente. E quanto à casa em Jacarepaguá? Perguntei, pensando no pequeno imóvel que herdei dos meus pais. Também segura.
Fernando nunca chegou a incluí-la nos esquemas dele, provavelmente por considerá-la de pouco valor comercial. Assenti, sentindo um alívio inesperado. Aquela casa modesta guardava memórias preciosas da minha infância. Os almoços de domingo com meus pais, as tardes brincando no pequeno quintal, o canto dos pássaros nas mangueiras antigas. Era um pedaço da minha história que havia permanecido intocado pela ganância de Fernando. Na terceira noite após a operação, enquanto Helena dormia, recebi a visita de Antônio. Desde que tudo começou, ele havia sido meu apoio mais constante, meu confidente, meu parceiro naquela missão improvável. Sentamos na varanda com 2 xícaras de chá, observando as luzes da cidade refletidas no mar escuro. "Você já decidiu se vai visitá-lo?" perguntou ele, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre nós. Não precisei perguntar a quem ele se referia. Ainda não. Uma parte de mim quer confrontá-lo, exigir explicações. Outra parte teme que não haja explicação satisfatória para o que ele fez. Antônio assentiu, compreensivo. "Não há prazo para essa decisão, Manuela. Você já foi corajosa o suficiente por uma vida inteira." Olhei para aquele homem que havia estado ao meu lado nos momentos mais difíceis e senti uma onda de gratidão. Antônio havia sido meu colega na Polícia Federal por 2 décadas, meu vizinho por quase o mesmo tempo, e agora, nessa fase inesperada da vida, algo mais. Um porto seguro em meio à tempestade. "Acho que preciso vê-lo", confessei finalmente. Não por ele, mas por mim, para encerrar este capítulo adequadamente. Antônio cobriu minha mão com a dele. Um gesto simples de apoio que dizia mais que palavras. Quando decidir ir, não precisa fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, após deixar Helena aos cuidados de Márcia, dirigi até o complexo penitenciário de Bangu. O procedimento para visitas era rigoroso. Identificação, revista, longas esperas em corredores cinzentos e impessoais. Cada passo naquele lugar me trazia memórias de minhas visitas profissionais no passado, quando eu estava do outro lado da equação, interrogando suspeitos, coletando depoimentos. Fernando foi trazido à sala de visitas com as mãos algemadas, vestindo o uniforme cinza da instituição. O contraste com o homem elegante da festa de aniversário não poderia ser mais chocante. Seu rosto mostrava sinais evidentes de noites mal dormidas, e havia um novo vinco entre suas sobrancelhas que não estava lá antes. "Mãe", ele disse quando me viu, a voz desprovida da arrogância habitual. "Você veio." "Vim", confirmei, sentando-me na cadeira de metal à sua frente. "Você pediu para me ver." O guarda se posicionou discretamente no canto da sala, dando-nos a ilusão de privacidade, embora ambos soubéssemos que cada palavra seria ouvida e registrada. "Como está Helena?" perguntou ele, surpreendendo-me com sua primeira preocupação, lidando com a situação melhor do que se poderia esperar. "Ela é forte." "Como você?" observou ele, com algo que pareceu ser genuína admiração. "Eu nunca imaginei que você pudesse fazer o que fez." "Esse foi seu erro, Fernando, subestimar-me, como tantos subestimam os idosos." Ele baixou os olhos, um gesto raro de submissão que jamais vi nele como adulto. "Eu queria pedir desculpas, mas sei que não há desculpas para o que fiz." Não há", concordei, mantendo a voz firme. "Não se trata apenas de mim. Havia outras pessoas, outros idosos que você e seus associados exploraram. Pessoas que confiaram nos próprios filhos, como eu confiei em você." "Eu sei." Ele passou as mãos pelo rosto, um gesto restrito pelas algemas. "Começou pequeno, sabe? Uma procuração aqui, uma conta bancária ali, e então foi ficando mais fácil. Cada vez mais fácil." "É assim que a corrupção funciona", observei, recordando casos similares que investiguei. Pequenos desvios morais que, não confrontados, crescem até se tornarem monstruosidades que mal reconhecemos. Fernando ergueu os olhos, encontrando os meus pela primeira vez desde que entrou na sala. "O que vai acontecer agora? Você enfrentará um julgamento. As provas são irrefutáveis. Haverá uma condenação." "Eu sei disso. Estou perguntando sobre você e Helena. Sobre nós." A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações.
O que resta de uma família depois de uma traição dessa magnitude? Que tipo de relação poderíamos ter depois do que aconteceu? Não sei, Fernando, respondi honestamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas sei que Helena ainda precisa de um pai, mesmo que seja um pai imperfeito. E você sempre será meu filho, mesmo que tenha se tornado alguém que eu mal reconheço. Você acha que um dia poderá me perdoar? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Considerei a pergunta cuidadosamente antes de responder. O perdão não é algo que se concede de uma vez por todas, Fernando. É um processo, muitas vezes longo e doloroso. Não posso prometer que chegaremos lá, mas posso prometer que não fecharei completamente essa porta. Nosso tempo estava acabando. O guarda se aproximou, indicando que a visita chegava ao fim. Antes de me levantar, olhei uma última vez para meu filho. O menino que embalei em noites de febre, o adolescente rebelde que testou meus limites, o homem que escolheu o caminho da desonestidade. Helena perguntou se você vai mudar. Comentei. Eu disse que não sabia, que a mudança só vem quando reconhecemos nossos erros. A escolha, como sempre, é sua. Deixei a penitenciária com sentimentos misturados. Tristeza pelo que havíamos perdido, alívio por ter dito o que precisava ser dito, incerteza sobre o futuro de nossa complicada relação familiar. O céu do Rio estava particularmente azul naquela manhã, um contraste quase cruel com a atmosfera cinzenta que acabara de deixar para trás. 2 semanas após a operação, quando a poeira começava a assentar, recebi um telefonema inesperado. Era Dona Zulmira, uma senhora de 80 anos que morava no mesmo prédio em Ipanema, e que, descobri posteriormente, também havia sido vítima de um esquema similar ao que Fernando comandava, perpetrado por seu sobrinho. Dona Manuela, ela disse, a voz trêmula de emoção, queria agradecer pessoalmente pelo que a senhora fez. Graças à sua coragem, meu sobrinho confessou tudo, e estou recuperando meu apartamento. Seu agradecimento foi seguido por muitos outros. À medida que os detalhes da operação se tornavam públicos, começaram a chegar cartas, e-mails, telefonemas, dezenas de idosos e seus familiares expressando gratidão pela exposição do esquema que havia vitimado tantos. Foi então que tive uma ideia. Com a ajuda de Paula, Rafael e Antônio, comecei a organizar encontros com outras vítimas. Inicialmente eram apenas conversas informais em cafés ou em meu apartamento, onde compartilhávamos experiências e informações sobre como navegar os complicados processos legais para recuperar propriedades e recursos. Gradualmente, esses encontros evoluíram para algo mais estruturado. 3 meses após a Operação Código Gratidão, fundamos o Instituto Memória Ativa, dedicado à proteção patrimonial e emocional de idosos. Utilizando parte dos recursos recuperados dos esquemas fraudulentos, destinados legalmente à reparação das vítimas, alugamos uma pequena sala comercial em Copacabana, onde começamos a oferecer assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico e oficinas educativas sobre direitos dos idosos. Helena, para minha surpresa e orgulho, tornou-se uma entusiasta voluntária do Instituto. Depois das aulas, vinha diretamente para lá, ajudando na organização dos eventos, conversando com os idosos, absorvendo histórias e sabedoria que a escola jamais poderia oferecer. Acho que quero estudar direito quando terminar o colégio. Ela me confidenciou numa tarde, enquanto organizávamos materiais para uma palestra sobre prevenção a golpes financeiros. Como a doutora Paula, quero ajudar pessoas que não conseguem se defender sozinhas. Seu comentário trouxe lágrimas aos meus olhos. Em meio a toda a dor e decepção, algo belo e significativo estava nascendo. O Instituto crescia, ganhava reconhecimento, atraía profissionais voluntários dispostos a contribuir com seu tempo e conhecimento. O que começou como uma reação a uma traição pessoal estava se transformando em um movimento de proteção e valorização dos idosos. No 6º mês após a fundação do Instituto, organizamos um evento especial no Centro Cultural Banco do Brasil. A sala estava lotada, idosos, familiares, profissionais do direito, psicólogos, assistentes sociais e até mesmo alguns políticos interessados em associar suas imagens à causa. No palco, compartilhei nossa história sem filtros,
falando abertamente sobre a traição de Fernando, sobre como usei minha experiência profissional para desmantelar o esquema e sobre como aquela experiência dolorosa havia se transformado em propósito. A velhice não é sinônimo de fragilidade ou obsolescência, enfatizei, olhando para os rostos atentos na plateia. É um acúmulo de experiências, sabedoria e, sim, força. O que aconteceu comigo e com tantos outros aqui presentes não foi porque éramos fracos ou ingênuos. Foi porque confiamos nas pessoas erradas, muitas vezes aquelas que deveriam nos proteger. Ao final da palestra, dezenas de pessoas vieram compartilhar suas próprias histórias. Entre elas, notei uma senhora elegante que aguardava pacientemente sua vez. Quando finalmente se aproximou, reconheci-a imediatamente. Era a mãe de Cristina, a avó paterna de Helena. Dona Manuela, ela começou hesitante. Nunca tivemos a oportunidade de realmente nos conhecer, apesar de compartilharmos uma neta. Queria dizer que admiro profundamente sua coragem e que sinto muito pelo que minha filha e seu filho fizeram. Seu pedido de desculpas inesperado me comoveu. Ela não tinha obrigação de assumir responsabilidade pelas ações da filha, mas ali estava, estendendo uma mão em reconciliação. Helena fala muito sobre a senhora, continuou ela. Gostaria de conhecer melhor minha neta, se for possível. Naquele momento, percebi que a cura vinha de formas inesperadas, através de conexões que transcendiam o ressentimento e a mágoa. Claro, respondi, sentindo que uma nova porta se abria. Helena adoraria ter a avó Regina mais presente em sua vida. 2 anos se passaram desde a noite em que a Operação Código Gratidão foi deflagrada. Fernando permanece cumprindo sua pena, embora tenha iniciado um programa de ressarcimento às vítimas, colaborando com as autoridades para identificar outros esquemas similares. Visitamo-lo ocasionalmente, Helena e eu, mantendo uma relação cautelosa, mas não desprovida de esperança. O Instituto Memória Ativa agora ocupa um andar inteiro em um prédio comercial no centro do Rio, atendendo centenas de idosos mensalmente e inspirando iniciativas similares em outras cidades brasileiras. Helena, prestes a se formar no ensino médio, já foi aceita na Faculdade de Direito, determinada a seguir os passos da doutora Paula Meirelles, que se tornou sua mentora e amiga. Quanto a mim e Antônio, nosso relacionamento evoluiu naturalmente de amizade para algo mais profundo. Aos 70 anos, redescobri o prazer da companhia, da cumplicidade, do afeto que se constrói sobre alicerces de respeito mútuo e admiração. Olhando para trás, para aquela tarde fatídica em que ouvi as palavras cruéis do meu filho e vi o apartamento que construí com tanto esforço ser tomado, percebo que o que parecia ser o fim era, na verdade, um novo começo. A traição que deveria me destruir acabou revelando uma força que eu mesma desconhecia possuir. Hoje, enquanto observo o pôr do sol da varanda do meu apartamento recuperado em Ipanema, com Helena estudando na mesa ao lado e Antônio preparando o jantar na cozinha, sinto uma paz que julguei impossível naqueles dias sombrios. A ferida ainda dói ocasionalmente, como feridas profundas tendem a fazer, mas aprendemos a conviver com as cicatrizes, transformando-as em marcas de uma batalha que, contra todas as expectativas, vencemos. E se há uma lição que gostaria de compartilhar com quem ouve minha história, é esta: nunca subestime o poder de uma velha, com determinação, experiência e um senso inabalável de justiça. Porque quando nos desafiam, quando tentam nos descartar como irrelevantes, é exatamente quando revelamos a força extraordinária que uma vida inteira de experiências nos concedeu. Olhando para trás e relembrando tudo o que vivi, sinto que minha história precisa ser compartilhada não como um caso isolado, mas como um alerta para tantos outros idosos que podem estar vivendo situações semelhantes em silêncio, por vergonha ou medo. Quando Fernando, meu único filho, me expulsou da minha própria casa após eu assinar a escritura em seu nome, dizendo: "Agora sai da minha vida, sua velha. Não preciso de você." Ele não fazia ideia de quem eu realmente era. Por trás da fachada de professora aposentada e mãe dedicada, existia uma investigadora com décadas de experiência em desmantelar esquemas criminosos.
Foi essa experiência que me permitiu transformar o que deveria ser minha derrota em uma vitória não apenas para mim, mas para dezenas de outros idosos que estavam sendo explorados pela própria família. A armadilha que preparei foi meticulosa. Enquanto Fernando acreditava ter me vencido, eu documentava cada movimento suspeito, cada operação fraudulenta, cada conexão com outros criminosos. Junto com meus antigos colegas da Polícia Federal, construímos um caso irrefutável, aguardando apenas o momento perfeito para agir. E que momento poderia ser mais apropriado que sua festa de aniversário, cercado por todos os cúmplices e pela alta sociedade que tanto almejava impressionar? Ver seu rosto quando minha imagem apareceu em todas as telas, revelando que a velha que ele havia descartado estava prestes a desmantelar seu império criminoso, foi um momento que jamais esquecerei. Não por vingança, mas pela justiça que finalmente se manifestava, não apenas para mim, mas para todas as vítimas semelhantes. As consequências foram imediatas e devastadoras para Fernando e seus associados. A Operação Código Gratidão resultou em 19 prisões simultâneas, exposição de uma rede que se estendia por cartórios e bancos, e a identificação de mais de 30 idosos que haviam sido vítimas do mesmo esquema. Meu filho e sua esposa Cristina foram para a prisão, enfrentando a dura realidade que suas escolhas haviam criado. Helena, minha neta de 15 anos, veio morar comigo. Ver sua força ao enfrentar a verdade sobre os pais, sua determinação em seguir um caminho diferente, transformou-se na maior recompensa que eu poderia receber. Ela não apenas sobreviveu ao trauma, mas floresceu, encontrando propósito em ajudar outros idosos através do Instituto Memória Ativa que fundamos juntas. Os 2 anos que se seguiram foram de reconstrução e transformação. O que começou como uma resposta a uma traição pessoal, evoluiu para um movimento que hoje ajuda centenas de idosos mensalmente, oferecendo assessoria jurídica, apoio psicológico e oficinas educativas sobre direitos e proteção patrimonial. Fernando continua cumprindo sua pena, mas iniciou um processo de colaboração e ressarcimento que, embora não apague o passado, abre uma pequena possibilidade de redenção futura. Nossa relação, embora cautelosa, não está completamente destruída. Como disse a ele durante nossa visita na prisão, o perdão não é algo que se concede de uma vez por todas. É um processo, muitas vezes longo e doloroso. Quanto a mim, redescobri aos 70 anos que a vida ainda reserva surpresas. Recuperei meu apartamento em Ipanema, encontrei um novo propósito no instituto e desenvolvi um relacionamento profundo com Antônio, meu antigo colega que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. As feridas deixadas pela traição de Fernando ainda doem ocasionalmente, mas aprendemos a conviver com as cicatrizes, transformando-as em marcas de uma batalha que, contra todas as expectativas, vencemos. Se há uma mensagem que gostaria que levassem da minha história, é que a idade nunca deve ser confundida com fragilidade. Os cabelos brancos, as rugas, os passos mais lentos não diminuem nossa capacidade de lutar por justiça, de reinventar nossas vidas, de recomeçar mesmo quando parece impossível. Cada ruga representa uma experiência, cada fio branco, uma lição aprendida. Cada ano vivido um acúmulo de sabedoria que pode ser nossa arma mais poderosa. Todos nós, em algum momento, seremos idosos, se tivermos sorte. A forma como tratamos os mais velhos hoje define a sociedade que estamos construindo para nosso próprio futuro. Quando permitimos que idosos sejam explorados, enganados e descartados, estamos pavimentando o caminho para nosso próprio destino semelhante. Por isso, peço a você que está assistindo, se identificou partes da minha história em sua própria vida, se conhece alguém que possa estar em situação similar, ou se simplesmente se importa com essa causa, não fique em silêncio. O silêncio é o maior aliado dos que exploram os vulneráveis. Busque ajuda, denuncie, compartilhe informações que possam proteger outros idosos. Esta jornada que compartilhei com vocês não foi fácil de reviver e narrar. Cada palavra, cada lembrança exigiu coragem e determinação. Fazer este vídeo consumiu muito do meu tempo e energia, mas considero essencial que estas histórias sejam contadas.
O canal Vovó Lembrou existe precisamente para dar voz a pessoas como eu, que têm histórias importantes para compartilhar, lições valiosas a oferecer. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal. Cada novo inscrito representa mais uma pessoa consciente, mais um aliado na proteção dos direitos dos idosos, mais uma voz que se junta à nossa. O simples ato de clicar no botão de inscrição pode parecer pequeno, mas para nós, representa o reconhecimento de que nossas histórias importam, de que nossas vozes merecem ser ouvidas. Deixe também seu like neste vídeo. Este gesto simples ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas, a espalhar essa mensagem tão necessária para além do nosso círculo imediato. E por favor, compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir esta história. Talvez um idoso em situação vulnerável, um familiar preocupado, ou simplesmente alguém que precisa ser lembrado do valor e da força das pessoas mais velhas. Mais do que tudo, gostaria de pedir que deixe seu comentário. O que você achou da minha história? Já presenciou ou viveu algo semelhante? O que faria no meu lugar? Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também me dão pessoalmente a força para continuar compartilhando experiências que, embora dolorosas, podem ajudar outros a evitar situações similares ou a encontrar força para enfrentá-las. Produzir conteúdo como este exige recursos consideráveis: pesquisa, roteirização, filmagem, edição. Cada etapa demanda tempo e investimento. Se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de doação para ajudar nos custos do canal e permitir que tragamos mais vídeos diariamente. Sua contribuição, independentemente do valor, faz uma diferença real na nossa capacidade de continuar este trabalho. Esse apoio nos ajuda a manter o canal ativo e a alcançar mais pessoas com nossas histórias. Visite também nossos outros vídeos. O canal Vovó Lembrou está repleto de relatos emocionantes, histórias de superação, conselhos práticos e experiências de vida que podem ressoar com sua própria jornada ou oferecer perspectivas valiosas sobre desafios que você enfrenta ou poderá enfrentar no futuro. Ao encerrar este relato, quero deixar uma reflexão final. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes, as maiores traições vêm de quem mais amamos, e os recomeços mais significativos surgem quando menos esperamos. O que determina nossa jornada não são os golpes que recebemos, mas como escolhemos respondê-los. Como transformamos dor em propósito, traição em justiça, fim em recomeço. Quando Fernando me mandou sair da sua vida, acreditou estar escrevendo o capítulo final da minha história. Mal sabia ele que estava apenas dando início a um novo livro, um em que eu, não ele, seguraria a caneta. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte desta comunidade. E lembre-se, idade não é fragilidade, é poder, é sabedoria. É a força que vem de já ter enfrentado tempestades suficientes para saber que, não importa quão escuro o céu pareça, o sol sempre volta a brilhar. Inscreva-se agora no canal Vovó Lembrou. Deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Comente sua própria experiência ou reflexão. E se puder, apoie nosso trabalho através do Valeu Demais. Juntos, podemos garantir que as vozes dos idosos sejam ouvidas, respeitadas e, acima de tudo, nunca subestimadas. Até o próximo relato, onde continuarei compartilhando histórias que precisam ser contadas, lembradas e honradas.